Os pastores Diego e Caliana estão ausentes esse fim de semana, então eles estão em uma viagem, eles vão retornar durante o meio da próxima semana, então o próximo culto a gente vai ter a presença deles de novo. E para essa noite o Senhor colocou no meu coração, além de uma palavra, e eu queria dedicar para vocês, que nós devemos nos livrar do laço das dúvidas sobre estarmos no caminho certo e confiar que o Espírito Santo de Deus vive em nós. Sim, o Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, vive em nós, vive em nosso corpo, está na nossa vida. Então nós podemos e devemos abrir o nosso coração para receber esse Espírito Santo, para poder ouvir a doce voz que Deus tem para nos trazer, essa paz que só Ele pode nos trazer, que excede todo entendimento, trazer a certeza que nós não somos órfãos, que nós temos pai, nós temos uma paternidade, um pai que é todo poderoso, um pai que olha por nós a todo momento da nossa vida. E nós podemos descansar na certeza da vida eterna, a vida eterna ao lado do nosso Criador, em um lugar onde não há dores, não há doenças, não há sofrimento, não há iniquidade, pecado, não há escuridão, apenas a paz prometida por Deus, que excede todo entendimento. E é o nosso Deus que cumpre todas as suas promessas. Esse lugar é um lugar que Ele nos prometeu. E esse Deus, durante toda a Bíblia, Ele é um Deus que cumpre as nossas promessas. Então receba essa promessa no seu coração e se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor, meu irmão. Glória a Deus. O tema da pregação de hoje é firmes no propósito de Deus. Eu vou pedir para o Carlos colocar aqui, por favor, Jonas, capítulo 1, vamos ler dos versículos 1 a 3. Que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, te agradecer porque nos tirou hoje da nossa residência para virmos aqui receber a tua palavra, meditar na tua palavra, aprender, Pai, os caminhos que o Senhor separou para nós, que o Senhor quer que nós sigamos. Nós te pedimos, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que a gente possa receber com amor e com todo entendimento essa palavra e levar ela para a nossa vida, Pai. Para cada dia que passa, nós sermos um pouco mais parecidos com o Senhor. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma pergunta, levanta a mão quem já recebeu alguma vez da sua mãe uma ordem para fazer algo. Tirar uma carne do congelador, desligar a panela do fogo, não sair para um certo lugar. Levanta a mão quem recebeu essa ordem algum dia. Bom, eu já recebi essa ordem, vocês já receberam essa ordem, e eu tenho certeza que muitas vezes nós não cumprimos essa ordem. Esquecemos de tirar a carne do congelador, não tiramos a panela do fogo, saímos com alguém que a nossa mãe não queria que nós saíssemos. E eu tenho certeza que não só para mim, mas também para vocês, essa desobediência gerou consequências, quando nós desobedecemos aquilo que nossa mãe pediu. E hoje a palavra que nós vamos meditar vai nos mostrar por que nós precisamos responder aos comandos de Deus na nossa vida, às ordens que Deus nos dá. E nós vamos fazer isso através da história do profeta Jonas. Então eu queria trazer um pouco de contexto. No Antigo Testamento, como a gente já vinha falando em alguns cultos, nós temos livros que são de profetas maiores e alguns livros de profetas menores. O maior ou menor não é por conta do tamanho do ministério ou da importância da palavra, e sim pelo tamanho do texto, pelo tamanho desses escritos que eles deixaram. E em um período da história, Deus se comunicou com o seu povo através da boca desses profetas. Eram esses profetas que recebiam a mensagem de Deus e transmitiam ao seu povo essa mensagem. Muitas vezes ele estava irado com esse povo, muitas vezes traziam conselhos, muitas broncas e muitas vezes para trazer a sua ira. Jonas era um profeta de Israel e ele está contido nesse conjunto de livros dos profetas menores. Carlos, se você puder voltar a passagem, o versículo 2 que a gente acabou de ler, por favor. Aqui na tela. Nós acabamos de ler no primeiro capítulo do livro
que, como um profeta, Jonas recebe uma mensagem de Deus, recebe uma ordem de Deus. E a gente pode perceber isso pelos verbos que são utilizados. Levanta-te, vai à cidade de Nínive, clama contra ela. Era o trabalho dele, ele recebeu uma ordem de Deus. E a história nos mostra que Nínive era a capital do Império Assírio. E esse povo era um povo extremamente mau, um povo muito mau, um povo idólatra, um povo violento, eram capazes de atrocidades que nem hoje a gente consegue imaginar. E eles há muito tempo já vinham praticando essas maldades contra o povo de Israel. Mas já no verso 3, se puder colocar no verso 3, a palavra nos mostra que Jonas fugiu da palavra do Senhor, da face do Senhor. Ele se levantou para fugir para Tarsis. E no finalzinho do versículo nós vemos, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então não só ele planejou fugir, mas como mostra esse versículo, ele foi ao porto, comprou uma passagem, entrou no navio e se dirigiu ao lado oposto, aonde Deus tinha mandado ele ir. Se a gente olhar no mapa, Tarsis fica num lado completamente oposto de Nínive, no Império Assírio. Então, no curso dessa pregação, nós vamos explorar 3 aprendizados para a nossa vida a partir do ministério de Jonas. O primeiro deles, quais foram as consequências da desobediência de Jonas. O segundo, por que nós devemos responder ao chamado de Deus. E o terceiro, eliminando o espírito de Jonas que há em nós. Então nós vamos começar com o nosso aprendizado 1, e para isso eu vou pedir que o Carlos, por favor, coloque no versículo 4, a continuação dessa história. Que diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. O Senhor mandou um grande vento. Ele resolveu entrar naquele navio, fugir da presença do Senhor, desobedecer a ordem que ele recebeu do Senhor, e Deus mandou um vento que causou uma tempestade. Como a palavra diz, o navio estava para quebrar-se, então não era qualquer tempestade. Aquele navio iria quebrar, aquele navio iria afundar e todos ali iriam morrer. E os marinheiros, a palavra nos mostra, que eles se desesperaram naturalmente, eles começaram cada um a orar aos seus próprios deuses, eles não eram judeus, eles tinham deuses diferentes, e cada um começou a orar pelos seus próprios deuses. E não só isso, mas eles começaram a arremessar coisas para fora desse navio, tentando aliviar o peso desse navio, para esse navio não afundar. Então eles começaram a arremessar coisas que muitas vezes eram coisas de valor, eles eram mercantes, mercadores, estavam fazendo comércio, e começaram a arremessar isso. Então o primeiro aprendizado que a gente tem dentro desse versículo é que nós perdemos muito ao desobedecer a palavra de Deus. E não só nós, muitas vezes as pessoas ao nosso redor perdem muito. Esses marinheiros não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas, nada a ver. Mas a vida deles estava em risco e eles começaram a arremessar ao mar coisas que eram valiosas para ele. E a reação de Jonas é o mais incrível de tudo. A palavra nos fala que Jonas resolveu então descer ao porão daquele navio e dormir um sono profundo. Ele resolveu descer ao porão e dormir no momento da tempestade. Então, mesmo na tempestade, a primeira reação de Jonas, e muitas vezes a nossa primeira reação no momento de tempestade, é adormecer. É novamente não buscar o Senhor. É dormir, é escapar da presença do Senhor. E o Salmo 139 nos diz, versículos 7 a 10, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Nós não podemos escapar da presença do Senhor, principalmente quando o Senhor coloca em nós um propósito, quando Ele coloca em nós uma missão, uma responsabilidade. A Bíblia nos fala, não há lugar que nós possamos nos esconder da presença do Senhor. E continuando a história, esses marinheiros resolveram então lançar sortes. Nesse tempo eles acreditavam que quando lançavam sortes
para tomar uma decisão ou para encontrar uma resposta, como um dado, por exemplo, aquilo que caísse era a palavra do Senhor para eles, era a vontade do Senhor para eles. E eles decidem lançar sorte para decidir, para resolver ou descobrir quem era o culpado daquilo. Porque, como eu falei, era uma tempestade tão inesperada, tão violenta, que eles sabiam que não era algo normal. E essa sorte recai sobre Jonas. Recai sobre Jonas. Eles entendem, Jonas é o culpado. Eles estavam pagando por um pecado que eles não cometeram. Estavam pagando por um pecado que Jonas cometeu. Então, não obedecer à vontade de Deus gera consequência nas nossas vidas. Muitas tempestades que nós passamos não é o inimigo. Muitas tempestades que nós passamos são enviadas por Deus para nos chamar de volta ao lugar em que nós pertencemos, para nos chamar de volta ao ministério que nós precisamos exercer nessa terra, nessa vida. Não obedecer a Deus é a pior decisão que a gente pode tomar. E no versículo 12 do primeiro capítulo de Jonas, se puder colocar lá, Carlos, Jonas admite a culpa dele pela ira do Senhor. Quando esses marinheiros o confrontam e falam, quem és tu? E o que de tão ruim você fez para que Deus mandasse sobre nós tamanha tempestade? Ele resolve, então, admitir essa culpa. Se puder colocar ali o versículo 12, Carlão, do primeiro capítulo de Jonas, e ele fala, e lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então, o que a gente tem aqui? Ele preferiu ser morto, mesmo tendo sido descoberto que era culpa dele, ele preferiu ser morto, ser jogado ao mar, do que pedir desculpas, pedir perdão a Deus e voltar ao caminho que Deus tinha proposto para ele. O nível da vontade dele de fugir da presença do Senhor era tão grande que ele tem a coragem de falar, lançai-me ao mar, pois a culpa é minha, quando ele podia ter pedido perdão a Deus. E na nossa vida, muitas vezes a gente vai tentar fugir de Deus, quando alguma coisa está acontecendo e a gente não sabe lidar com ela. Ou quando Deus nos coloca no coração uma missão, uma tarefa e a gente não quer fazer aquilo. Muitas vezes a gente vai fugir dele, mas ele vai nos encontrar. Nós lembramos lá no livro de Gênesis que quando Adão e Eva pecaram e eles perceberam que estavam despidos, se vestiram de roupas de folhas, e Deus que caminhava no paraíso com eles, chama-os, e a reação deles é se esconder, sumir da presença do Senhor. Então, na nossa vida, nós precisamos responder à vontade de Deus para nós, mesmo quando não parece fazer sentido aquilo que nos é pedido, mesmo quando a gente não quer fazer, quando a gente não olha para aquilo e se sente animado em fazer, que é algo que nos traz ânimo, nós precisamos fazer, porque Ele é o nosso Senhor e só Ele sabe o que é melhor para nós. Responder esse chamado de Deus para a nossa vida, responder positivamente às ordens do Senhor, é algo que precisamos fazer por amor e por obediência. E se eu não sei o propósito dele para mim? Se você fala, Igor, mas eu não sei, eu não ouvi a voz do Senhor, eu não sei o que é o propósito de Deus para mim, eu não sei o que eu tenho que fazer. O meu conselho é, ora, entra num íntimo com o Senhor, ora, conhece ao teu Deus através da palavra. Deus nos deixou uma revelação de quem Ele é, e essa revelação é a Bíblia. Entra num íntimo com o Senhor e debruça-te sobre a palavra de Deus. E então, se você ainda não sabe o que fazer, cumpre aquilo que Jesus nos pediu, cumpre o ID. Vai e faz discípulos, fala de Deus ao colega que está no seu lado, fala de Deus à tua família, fala de Deus no seu trabalho, fala de Deus no trânsito, no mercado, aonde você puder. Se você começa com oração, leitura e falando do seu Deus para outras pessoas, então você já está, de algum modo, cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. E então Jonas é jogado ao mar, ele pede para ser jogado ao mar, ele fala que quer morrer, e ele é então jogado ao mar. Só que a palavra nos mostra que ele não afundou e morreu. Ele foi então engolido por um grande peixe. A Bíblia não fala se é uma baleia, só fala que é um grande peixe. Então, o poder e a misericórdia de Deus, sobreveio sobre os marinheiros, porque quando ele é jogado ao mar, imediatamente Deus dá ordem ao vento que cesse e esse vento para. E com o vento, a tempestade para. Então, aqueles marinheiros que estavam
todos desesperados, jogando suas coisas fora, rezando aos seus próprios deuses, têm sua vida preservada. E a Bíblia nos fala que eles oram para Deus, fazendo sacrifício, agradecendo a Deus. E ele também teve misericórdia sobre a vida de Jonas, que pediu para morrer numa tempestade, é jogado no mar, mas é engolido por um grande peixe. A Bíblia aqui nesse momento não fala e Jonas foi engolido por um grande peixe e morreu. Simplesmente ele foi engolido por um grande peixe. No versículo 16, como eu falei, os marinheiros passam a temer a Deus e oferecer sacrifícios. Então, os marinheiros que há minutos atrás estavam orando para outros deuses pedindo para que fossem salvos, agora estão orando para aquele Deus que até esse momento, nessa história, Jonas se recusou a conversar. Jonas se recusou a falar. Em nenhum momento Jonas responde a Deus, ora a Deus, fala com Deus. Ele só recebe uma mensagem e foge. Então, quais são as consequências nesse aprendizado que a gente teve? Deus encontrou a Jonas. Não adiantou fugir. Deus encontrou a ele, trouxe uma tempestade. Inocentes sofreram perdas por conta da desobediência dele. Ele desejou morrer e foi engolido por um grande peixe. Olha a quantidade de consequências que uma desobediência trouxe sobre ele e sobre aqueles que estavam ao redor dele. E aqui eu vos digo, nem toda tempestade nós precisávamos estar passando. Muitas vezes a gente passa tempestades, dificuldades na nossa vida, mas não é o mal, não é o maligno atuando. Muitas vezes é porque nós nos separamos de Deus, nós escolhemos nos separar de Deus. E então são tempestades mandadas por Ele para que a gente possa ter a oportunidade de refletir e voltar a seus caminhos. Amém? E assim a gente vai continuar a nossa mensagem indo para o aprendizado 2. Porque nós devemos, então, responder ao chamado de Deus. E para isso, eu vou fazer um breve resumo do que acontece no capítulo 2 desse livro. A palavra vai nos falar que Jonas permaneceu, então, 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. Ele foi engolido vivo, ele não morreu. Ele foi engolido vivo por o peixe. Mas tudo conforme o plano de Deus, para que ele não morresse no mar. Então Jonas teve tempo de sobra dessa vez, 3 dias e 3 noites no fundo do mar, na barriga de um peixe. O que não faltou para Jonas foi tempo, para refletir, para pensar o que ele tinha feito até aquele momento. Por que ele decidiu fugir da voz de Deus? E por que tantas coisas ruins aconteceram por conta dessa desobediência? E naquele momento de desespero total, porque não sabia se ia viver, não sabia se ia morrer, Jonas então decide fazer o que ele tinha que ter feito desde o primeiro momento nesse livro. Ele decide orar, ele decide falar com Deus, dentro da barriga de um peixe. E em sua oração, ele reconhece que a vida dele estava em risco quando ele foi lançado ao mar e que a mão de Deus o salvou. Ele reconhece que não foi obra do acaso ser engolido por um peixe. Ele entende que ele deveria morrer, mas que a mão de Deus resolveu salvar a vida dele. E então ele reconhece e se arrepende de não ter seguido a voz do Senhor. Em oração arrependida, ele fala que vai cumprir aquilo que ele prometeu. E como a gente sabe, ele era profeta. E a missão da vida dele era pregar a palavra do Senhor, era levar as mensagens do Senhor ao teu povo ou ao povo que o Senhor ordenou a levar. E então, arrependido dentro daquela barriga do peixe, ele fala: Senhor, me perdoa, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Ele chega a falar: eu estava morto e da minha sepultura o Senhor me levantou. Então, esse capítulo 2 nos mostra que no momento da oração, no momento do íntimo com Deus, é que nós podemos ouvir a sua voz. Só nesse momento a gente vai poder ouvir a voz de Deus. A gente vai poder enxergar a nós mesmos. É como olhar num espelho e enxergar a nós mesmos como nós somos. Sem máscaras, sem maquiagem, sem mentiras. Nós estamos nus na frente de Deus. E é nesse momento de intimidade com Deus que Jonas se arrepende e Jonas promete: eu vou cumprir aquilo que eu prometi. E qualquer lugar é lugar de orar. Percebam que Jonas orou
no fundo do mar, dentro da barriga de um peixe. Muitas vezes a gente mente para nós mesmos falando, eu não tenho tempo para orar, eu não consigo. Não sobrou espaço na minha agenda para orar. Mas se Jonas orou da barriga de um peixe, a nossa cama é lugar para orar. A nossa casa, a nossa cozinha, a nossa sala, o nosso banheiro, o nosso trabalho, o carro, o trem, o metrô, o ônibus, qualquer lugar é lugar de falar com Deus. Não há limite para a gente poder entrar no íntimo com o nosso Senhor. E então Deus salva Jonas por conta do seu arrependimento. Mesmo que ele tivesse desejado a morte, mesmo que ele em desobediência, de novo desobedeceu e de novo desobedeceu e desejou a própria morte, mas não havia antes orado para Deus. Por conta do seu arrependimento, Deus o salva. E o capítulo 2 vai se encerrar com Deus dando uma ordem àquele peixe, e aquele peixe vomita Jonas de volta para a terra firme. E assim a gente entra no nosso terceiro aprendizado, e vamos entrar no capítulo 3, com um início muito importante, porque após salvar Jonas, a Bíblia não especifica quanto tempo depois, Deus dá uma segunda chance a Jonas. Ele dá a Jonas uma segunda chance, ele novamente vai fazer o mesmo pedido a Jonas. Carlão, se puder colocar no versículo 3 do capítulo 3, por favor. Ele fala, e levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. Eu fiquei muito feliz. A primeira vez que eu li Jonas, a segunda, a terceira, eu fiquei muito feliz quando eu li o primeiro versículo do capítulo 3, porque eu falei, glória a Deus, o homem agora entendeu. O homem agora entendeu, ele levantou depois de tudo que ele passou, ele levanta-se, ele vai, obedece a Deus, e ele vai a Nínive, ele vai à cidade dos ímpios, dos pecadores, levar a palavra que Deus ordenou. Então Jonas chega a essa cidade, era uma cidade muito grande, como a palavra fala, levaria 3 dias de caminho, mas a Bíblia nos fala que em um dia ele faz o percurso e prega o que Deus o ordenou. E o que Deus ordenou a Jonas a pregar? Se puder colocar no versículo 4, Carlos, o versículo 4 diz assim: E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Em algumas outras traduções, fala Nínive será destruída. Mas essa tradução, que é uma tradução mais antiga, ela fala Nínive será subvertida. Bom, subverter é um pouco diferente de ser destruída. Então eu fui para o dicionário para a gente entender o que é a palavra subverter, o que é algo ser subvertido. E o dicionário nos ensina que subverter é modificar algo estabelecido, realizar transformações profundas, revolucionar, revolver-se de baixo para cima. Deus prometeu que ia causar uma transformação completa e absoluta na cidade de Nínive. Transformação, revolver-se de baixo para cima. Eu entendo que seria uma mudança de dentro para fora. Uma transformação que não teria retorno. E então no versículo 5, essa é uma parte linda. O versículo 5, com essa pregação, com essa mensagem, a palavra nos diz, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E aqui eu vou dar ênfase. Toda a cidade de Nínive, toda, creu e se converteu com essa palavra que Deus havia dado a Jonas. Toda, do maior ao menor, do morador de rua aos soldados, aos nobres, todos se converteram e se arrependeram dos seus maus caminhos. O próprio rei da Assíria se converteu e proclamou um jejum, que todos se vestissem de roupas de saco, e um jejum por tempo indeterminado, a Bíblia não especifica, de toda a Nínive, inclusive os animais. E toda essa simbologia, se vestir de roupas de saco e proclamar o jejum, acontecem como sinais no Antigo Testamento de conversão, de arrependimento profundo, de se humilhar, é um ato de se humilhar
a Deus aos seus pés. Então essa cidade se converte inteira, completa, por inteiro, toda a cidade. E algo extraordinário, como que uma frase que a gente leu no versículo 4, e toda uma cidade extremamente ímpia se converte. A gente leu em tantos lugares da Bíblia outras grandes pregações. Pedro, em Atos capítulo 2, é uma grande pregação, eloquente, com história, com profecia. E 3.000 homens se converteram. Aqui estamos falando de uma cidade. O último versículo desse livro fala que essa cidade tinha 120.000 homens. Nunca houve uma pregação tão eficiente, tão curta. E por que essa pregação foi tão eficiente, né? Foi tão eficaz? Deus escolhe a pessoa certa para levar a mensagem certa para o povo certo. Tudo isso não foi pela eloquência de Jonas, não foi por quem Jonas era, é o poder da palavra de Deus que em uma frase é capaz de converter e trazer de volta aos bons caminhos toda uma nação injusta, toda uma nação ímpia. É o único relato na Bíblia em que uma cidade inteira se converte. Em nenhum outro lugar da Bíblia, uma cidade inteira foi convertida de uma vez só. E aqui a gente traz um ensinamento muito importante. Se você puder colocar o versículo 10, Carlos, desse capítulo, por favor, que diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Bom, se a gente remonta ali no versículo 1, quando a gente leu o versículo 2 do primeiro capítulo, a palavra diz, onde está? A palavra diz que ele se cansou da iniquidade de Nínive e queria destruir Nínive. Ele iria destruir aquela cidade. Essa era a vontade de Deus. Mas apesar disso, através de uma palavra, de uma mensagem que Jonas foi obediente, pregar aquele povo, toda a cidade se converteu. E agora a palavra fala que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não faz. Isso é incrível. Isso é incrível. Porque Deus, quando em toda a sua ira promete destruir e derrotar um povo mau, nós sabemos que o salário do pecado é a morte, que a consequência do pecado é a morte. E a gente pode entender isso como um prelúdio da vinda de Cristo. Porque quando esse povo merecia a morte, a dor e o sofrimento, Deus se arrepende de planejar enviar o mal e através daquela conversão, Deus os deixa viver. Então, por que é o título do nosso aprendizado? Por que responder a um chamado? Por que eu devo responder a um chamado de Deus? Mesmo se eu não entendo, mesmo se eu não quero, mesmo se eu acho que não dá, que não vai, que eu tenho outras prioridades, que não é para agora. Porque o que Deus tem para nossa obediência é muito maior do que nós podemos compreender. Excede a nossa expectativa. Mesmo que a gente não entenda, as consequências são grandiosas ao seguir os caminhos de Deus. Não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Pela desobediência de Jonas, aqueles marinheiros quase perderam a vida. Sofreram durante uma tempestade, perderam suas mercadorias. E pela obediência de Jonas, 120.000 homens foram salvos. Porque pela sua mensagem e sua conversão, Deus não mandou a ira sobre eles. E aqui a gente pode fazer um paralelo com Adão e com Jesus. A desobediência de Adão trouxe o pecado e a morte para o mundo, mas a obediência de Jesus trouxe a salvação, trouxe a vida eterna para nós. Judas Iscariotes deixou o pecado, a avareza, estragar o seu propósito. Paulo, entretanto, abriu mão de tudo que ele tinha, abriu mão de tudo que ele era e decidiu ser obediente ao ter ouvido uma única vez a voz do Senhor Jesus. Na Bíblia nós temos vários exemplos das consequências positivas de seguir as ordens de Deus e das consequências negativas de não seguir as ordens de Deus. Muitas vezes nós viemos para cá, para esse país, sem entender por quê. Eu sei que muitos de nós estávamos muito bem no Brasil. Não nos faltava nada.
tínhamos emprego, tínhamos casa, tínhamos família, tínhamos amigos. Mas muitos de nós recebemos uma mensagem do Senhor, entendemos naquele momento que Deus nos chamava para cá, para uma terra estranha, para uma terra fria, e a gente decidiu dizer sim. Esse é um primeiro passo muito importante. Decidimos dizer sim à mensagem do Senhor. Levanta, sai da tua casa. E a gente levantou, saiu da nossa casa e decidiu vir para cá. E agora nós precisamos continuar orando, continuar meditando na palavra, para entender qual é a missão que Deus deu para nós nessa terra. E então ser obedientes, como Jesus foi, como Paulo foi, como nesse momento Jonas foi, e seguir a ordem do Senhor, porque coisas grandiosas acontecerão para quando a gente segue as ordens do Senhor, para quando nós somos obedientes para com o nosso Senhor. E então nós vamos entrar no nosso terceiro aprendizado, nosso terceiro e último aprendizado, que diz que é eliminando o espírito de Jonas em nós, né? O espírito que há em Jonas. E nesse momento a gente pode se perguntar, bom, mas Jonas seguiu a ordem do Senhor. Jonas respeitou, Jonas foi obediente dessa vez, ele pregou e olha que maravilha, 120 mil homens foram curados, 120 mil homens foram convertidos. Por que então precisamos eliminar o espírito de Jonas em nós? Carlos, se puder colocar, por favor, no capítulo 4, versículo 1. Aqui eu fiquei muito triste. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Bom, o capítulo 3 se encerra falando que todo mundo se converteu e que Deus, percebendo que eles haviam se convertido, os livrou da sua ira. Aquela pregação foi eficaz, aquela pregação foi eficiente, porque foi muito curta e uma cidade se converteu. Mas vem Jonas nesse momento e se desgostou do que aconteceu e ficou ressentido. Esse é aquele momento que você acha que está entendendo e começa a não entender nada. Por que Jonas se ressentiu? O que aconteceu para ele ficar assim? Se puder colocar no versículo 2, por favor, Carlos. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Nesse momento, a gente entende por que Jonas desobedeceu a ordem do Senhor, lá no capítulo 1. Por que um profeta do Senhor, ungido, desobedece uma ordem expressa do Senhor? Esse é o espírito de Jonas. É esse o espírito que a gente tem que nos livrar, que tirar, arrancar de nós. E nós temos vários exemplos na vida e na Bíblia de quando esse espírito de Jonas está sobre nós. E tem um exemplo que é muito importante. O ladrão na cruz se converteu no último minuto da sua vida. No último minuto, ao lado de Jesus, ele se converte, ele se arrepende. E Jesus fala para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso esse que é o mesmo lugar que os apóstolos que sofreram, foram perseguidos, apedrejados, violentamente mortos, pregaram a palavra do Senhor a vida inteira, se converteram e se consagraram ao Senhor a vida inteira. Esses mesmos apóstolos foram para um céu em que o ladrão da cruz, que se arrependeu no último minuto, também foi. E muitas vezes a gente, quando lê isso, não entende. E fala como é possível. Como é possível que esse cara foi para o mesmo destino que os apóstolos? Esse questionamento revela um espírito de Jonas. O espírito de Jonas é aquele espírito que nos faz raiva e nos traz raiva, muitas vezes, de pessoas, de irmãos, que ainda não encontraram ao nosso Deus, porque são ímpios. E quem somos nós? A Bíblia nos fala, a gente antes de tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão, precisamos encontrar uma trave, um tronco que está no nosso. É esse o espírito que faz termos raiva de pessoas que julgamos ímpias e a gente não entende a misericórdia de Deus sobre essas pessoas. É o espírito que nos faz ter inveja de irmãos que receberam bênçãos tão grandes, mas que são irmãos que não passam no nosso julgamento. A gente fala, como assim? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou indo para o culto.
Eu estou servindo e fulano conseguiu uma bênção gigantesca e eu não estou conseguindo essa bênção. Como assim? Esse é o espírito de Jonas. Esse é o espírito de Jonas. No capítulo 4, Carlos, se a gente for para o versículo 3, olha o que Jonas pede. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. De novo ele pede para morrer. De novo ele pede a Deus, tira a minha vida. Primeiro ele se jogou ao mar para morrer. Agora, depois de uma cidade se converter, ele pede, tira a minha vida. Irmãos, o espírito de Jonas é aquele que prefere a morte do que ver a misericórdia descer sobre os nossos irmãos. Esse é o espírito de Jonas. Prefere a morte do que presenciar ou ser usado para a vitória, para a conversão, para a salvação dos nossos inimigos. Porque eles eram inimigos. Não eram qualquer povo. Era um povo inimigo dos judeus. Povo mau. É desse espírito que nós precisamos fugir. É desse espírito que nós precisamos correr, não da voz de Deus, não da voz de Deus. Jesus nos ensinou a amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E há um tempo atrás eu trouxe uma palavra falando sobre o amor como um mandamento, não como um sentimento. É esse amor que Jesus nos ensinou e que exerceu, que a gente precisa exercitar todos os dias da nossa vida. Amando ao próximo, amando ao nosso inimigo, amando aqueles que nos fazem mal, aqueles que nós não aprovamos, mesmo que não temos capacidade para aprovar ninguém, porque esse é o papel de Deus. É esse o ensinamento que a gente precisa seguir, para que quando a gente identifique no espelho, ao se olhar em oração, um espírito de Jonas na nossa vida, a gente arranque esse espírito de dentro de nós. E não deixe esse espírito crescer, não podemos alimentar esse espírito, sob hipótese alguma. Jonas não amou aqueles ninivitas da forma que Cristo veio amar todo um mundo ímpio. Jonas não conseguiu amar 1.200 homens, porque eram ímpios, porque eram maus. E Jesus veio anos depois e amou todo um mundo, toda uma humanidade ímpia. E se colocou em nosso lugar, sofreu as nossas dores, carregou os nossos pecados para nos salvar da nossa condenação eterna. Então esse é o nosso aprendizado 3, eliminar esse espírito de Jonas em nós. Precisamos identificar esse espírito e assim que identificarmos, eliminar esse espírito da nossa vida. Aleluia. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor para a gente ir para a nossa conclusão. Então hoje nós aprendemos que desobedecer a Deus nos afasta do propósito que Ele tem para nós. Essa desobediência nos afasta desse propósito e traz consequências. Não só para a nossa vida, mas para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Deus vai mandar tempestade, se preciso for, para nos trazer de volta, para que nós tenhamos uma segunda chance, e aí sim obedecer a sua voz, e aí sim seguir ao seu caminho. Mas lembre-se, nós não precisamos passar toda a tempestade. Tem tempestade que é evitável, e a gente precisa seguir a voz de Deus para isso. A caminhada de Jonas é uma descida ao abismo. Jonas sai da sua cidade e desce a um barco, a um navio. Desse navio, Jonas desce ao fundo do mar. Do fundo do mar, Jonas desce à barriga de um grande peixe. É um caminho para o abismo. Desobedecer a Deus é como descer por escadas tão profundas que vai nos levar ao mais profundo abismo, a longe dele. O pecado de Jonas, a desobediência de Jonas, afundou ele. Mas nós precisamos identificar e primeiro afundar aquilo que um dia pode vir a nos afundar. A inveja,
o pecado, a desobediência, o espírito de Jonas que acabamos de aprender. Obedecer à voz de Deus nos aproxima do nosso Pai. Traz bênçãos para nós, traz bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor. Seguir o ID, fazer discípulos, falar de Deus, traz bênçãos para tanta gente. Muda de dentro para fora a vida de tanta gente, se somente a gente obedecer ao que Deus preparou para nós, ao que Deus nos pediu. Nós precisamos vencer e enterrar esse espírito da nossa vida, o espírito de Jonas, e exercer o mandamento do amor ao próximo, todos os momentos da nossa vida. Nós não podemos fugir de Deus, irmãos. Não podemos fugir do nosso Pai. Então, nesse momento, eu queria te pedir que levante a sua mão ao céu e declare: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui aos teus pés. Faça em mim conforme a tua vontade, Pai. Usa-me conforme o teu desejo, para que eu siga o que o Senhor me pediu, para a tua honra e para a tua glória. Amém? Glórias a Deus.